Ontem, dia 4 de setembro, o Alandroal deu um passo muito importante. Depois de anos de esforço e dedicação, a Câmara Municipal deixou oficialmente o Programa de Assistência Municipal. A assinatura do acordo marcou o fim de uma fase difícil e o início de uma nova etapa, com mais liberdade para fazer crescer o Conselho. Foi um momento simbólico, cheio de significado, assinado pelo Presidente João Grilo e por Miguel Almeida, do Fundo de Apoio Municipal. O futuro começa agora. O compromisso do município é aumentar a sua receita e aumentar os financiamentos conseguidos no final de 2024 terminar o ano com abaixo do limite do excesso de endividamento. O excesso de endividamento é calculado de uma forma relativamente simples, portanto, os municípios podem estar endividados até ao limite de 1,5 vezes a receita média dos seus últimos 3 anos. Portanto, a receita média são todas as receitas do município, aquilo que são transferências financeiras, o que são todos os valores arrecadados, todos os financiamentos conseguidos, constitui a receita média do município, que depois, dividido, ou melhor, somadas as 3 e divididos por 3, multiplicados por 1,5, damos o nosso limite máximo de endividamento. Só para vos dar uma ideia, quando assumimos aqui as funções em 2017, andaríamos nos 200 e qualquer coisa por cento de endividamento. 248, obrigado, doutor. Fechámos agora 2024 com 136 mais ou menos, ou seja, bem abaixo já dos 150. Portanto, contribui para isto, de facto, termos também apostado na captação de fundos comunitários e na captação de outros fundos que se traduziram mais ou menos em 15 milhões de euros acrescentados à nossa receita normal nos últimos anos e, portanto, depois se traduziram em mais investimento. Ou seja, fizemos esta trajetória do lado do aumento da receita, que queremos continuar a ter, fizemos uma trajetória do lado da redução do endividamento. Eu há pouco dizia que ao FAM entregámos mais ou menos 5,8 milhões de euros, mas nós temos outros encargos com outras instituições e, portanto, a redução do endividamento, o compromisso com redução de endividamento do mandato ascendem aos 7,5 milhões de euros. Porque temos outros créditos noutras instituições. Ou seja, aquilo que eu gostava que registássemos é que, de facto, nestes últimos 8 anos, 7,5 milhões de euros do que devia ser a nossa capacidade de investimento foi comprometida para a redução de endividamento. Portanto, 7,5 milhões de euros do que devia ser para nós investirmos em uma série de infraestruturas que continuam a fazer falta e, portanto, as pessoas, todos sabemos que continuamos a precisar de construir e desenvolver muita coisa no Conselho, mas foram-nos retirados esses 7,5 milhões de euros para este fim. Portanto, neste momento, ao formalizarmos este acordo de cessação, ficamos livres das principais amarras e condicionantes que tínhamos associado ao acordo, designadamente no que diz respeito, por exemplo, à contratação pessoal ou a alteração dos valores dos impostos, ou até outros acordos com as instituições locais. Portanto, voltamos a ter liberdade para isso. Mas voltar a ter liberdade para isso, eu quero dizê-lo claramente, não significa que possamos ir já fazer tudo de qualquer maneira. Ou seja, significa que podemos, com cuidado e de maneira a garantir que nunca voltamos ao ponto em que estivemos, começar a ponderar e, portanto, tentar conseguir já algum alívio que os nossos municípios sintam nos seus impostos, tentar que alguns lugares estratégicos do município possam ser providos, tentar que, de facto, possamos ter outra abordagem mais geral e mais concreta àquilo que são os nossos compromissos com as instituições locais.
volta a estar do nosso lado, mas temos que nos comportar como adultos para gerir essa autonomia. O que é que continua igual? Continua igual, temos que continuar a pagar o empréstimo do FAM, que no final de 2025 estará mais ou menos ainda nos 12,5 milhões de euros. Significa que ao longo dos próximos 10 anos, na ordem de 1,2 milhões de euros, mais ou menos, continuaremos a ter que honrar este compromisso. E, portanto, para mim, é um momento em que entregamos à população um dos nossos grandes compromissos, honrar os compromissos de redução do endividamento e aliviar o município desta situação especial em que esteve, mas sendo certo que também dissemos sempre, que desde 2017, que faríamos tudo o que estivesse na nossa obrigação, mas sem nunca esquecermos que o Conselho não podia parar, não podia simplesmente ficar à espera do dia em que tivesse a sua situação financeira totalmente regularizada para começar a investir e para começar a desenvolver e para começar a tentar segurar pessoas e investidores. Fizemos-lo sempre ao longo deste tempo e, portanto, sempre com essa prioridade. Por isso, neste momento, a principal mensagem que quero deixar é precisamente esta: um agradecimento, em primeiro lugar, a todos os funcionários e todas as pessoas que de alguma forma colaboraram para que chegássemos aqui. Este é um trabalho conjunto. É óbvio que há diferentes responsabilidades, diferentes graus de compromisso neste objetivo, mas sempre esta ideia de que o município tinha que recuperar da sua situação difícil foi transversal e esteve presente em todos, e acho que todos de alguma forma tentaram contribuir para isso, e portanto um agradecimento daqui de dentro a todos os funcionários e colaboradores que sempre perceberam aquilo em que estávamos envolvidos. Quero deixar também um agradecimento especial ao Dr. Miguel Almeida e à Comissão do FAM. Portanto, apesar de eles serem os nossos credores, foram sempre também os nossos parceiros. Portanto, não estavam aqui nem nunca estiveram numa posição de conflito ou de exigência ou do que é que fosse. Portanto, sempre uma posição muito cordial e muito colaborativa e muito de espírito de apoio, sempre a compreender bem as nossas limitações e as respostas que tínhamos que dar. E, portanto, foi também graças a isso que chegámos a este ponto. Importa que se diga que o plano foi desenhado em 2016 para uma realidade que o anterior executivo entendia que era a que existia, mas que nós também assumimos em 2017 que não se adequava aos objetivos que nós tínhamos para o Conselho. E, portanto, houve sempre constrangimentos no cumprimento de algumas medidas, porque elas estavam desajustadas do que era a realidade. A realidade alterou-se muito, já era diferente antes da pandemia, muito, muito diferente ficou depois, muita coisa mudou, muitas prioridades mudaram, e portanto nós felizmente chegamos aqui e conseguimos hoje encerrar este capítulo, mas também estávamos preparados para, caso fosse necessário, e o Dr. Miguel sabe, reajustar o plano mais à realidade atual. E portanto, queria sobretudo dizer isto: hoje o município é exemplo de relação com as pessoas e com os fornecedores. Nós pagamos a 2 dias, chegámos a ter momentos em que se pagava a mais de 500 dias, ou seja, a média, prazo médio de pagamento a fornecedores nesta Câmara chegou a ser superior a 500 dias, ou seja, quase 2 anos em média para receber uma fatura da Câmara. Muitas empresas faliram por causa disto, muitas pessoas ficaram com a vida complicada por causa disto. Hoje são 2 dias de média e, portanto, acho que é isso que importa reter. Não temos pagamentos em atraso em nenhum prazo a nenhum fornecedor. Todos os compromissos que são assumidos é porque há dotações financeiras para isso e que são pagos imediatamente assim que são executados. Ou seja, hoje não se cria dívida para o futuro
ou compromissos para o futuro de forma aleatória ou de forma leviana. Portanto, aquilo que se vê, seja em obras, seja em eventos, seja apoios, é porque se pode fazer e porque faz parte do orçamento desse ano, e é nesse ano que é regularizado. Não, portanto, chegamos ao fim do ano sem arrastar compromissos para anos seguintes. Além disso, portanto, mantemos fundos disponíveis sempre positivos. Temos um saldo de tesouraria orçamental que é hoje 4 vezes superior àquele que encontramos quando aqui chegámos em 2017. Não quer dizer que fosse mau o saldo que encontramos em 2017, quer dizer que o reforçamos e, portanto, quer dizer que reforçamos também a solidez e a saúde financeira da autarquia. Sobretudo, o mais importante de tudo é que percebamos que isto nunca pode voltar a acontecer, nem no município do Alandroal, nem em qualquer outro. Porque é um lastro demasiado pesado. Estamos a falar, portanto, nós andamos, e eu, por opção, acabei por ser eu, em 2009, que tive que lidar no primeiro momento com este problema, mas andamos desde 2009 até 2025 para nos libertar da fase mais difícil dos encargos e dos compromissos. Mas ainda temos mais 10 anos pela frente. Portanto, 8 anos de desequilíbrio traduzem-se em mais de 20 anos, ou quase 30 anos, de tentativa de normalização. Isto não pode voltar a acontecer de maneira alguma. As pessoas passam, os presidentes passam, as equipas passam, mas todos temos que estar conscientes que tem sido difícil, tem criado problemas e tem limitado a nossa ação. E, portanto, se num momento parecia que era muito bom, ou pelo menos dava essa ilusão, a verdade é que todos andamos a pagar isto durante muitíssimos anos. Portanto, sobretudo, que nunca ninguém deixe que estas coisas voltem a acontecer em municípios como os nossos. Ou seja, eu não quero que o doutor fique sem trabalho, como é evidente, mas também precisamos que isto não volte a acontecer em municípios, em nenhum município do país e não apenas aqui. E, portanto, é esta a mensagem. Hoje é um momento de viragem, saímos da fase mais difícil, continuamos a ter que trabalhar muito, continuamos a ter que captar muito investimento, continuamos a ter que criar condições para termos mais pessoas a viver connosco, mais investidores a chegar, e é só desse lado é que podemos, de alguma forma, dizer que o município tem condições para olhar o futuro com confiança. Portanto, nunca do lado de ficar simplesmente e tranquilamente a pagar a dívida e a fazer nada. E por isso, resumindo e para concluir e passar a palavra ao Dr. Miguel, mais uma vez agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para chegarmos ao dia de hoje. Agradecer à minha equipa que de facto sempre esteve em sintonia com aquilo que foi o que prometemos e o compromisso que assumimos com a população, e podermos hoje entregar virar esta página, não por ser um momento eleitoral, não é isso que está em causa. As coisas acontecem ao ritmo, todos trabalhamos para fazer tudo o mais depressa que podemos, umas vezes conseguimos, outras não, e por vezes chegamos a estes momentos. Aquilo que me parece mais importante é, de facto, compromissos honrados com a população e resultados apresentados, e sobretudo que a população saiba sempre escolher quem tem este tipo de comportamento para com ela e quem a respeita desta maneira e os seus recursos. Obrigado. Permitam-me desde já uma palavra muito especial e sentida ao Presidente João Grilo, pela coordenação de todo este processo, mas sobretudo pelo esforço, pelo envolvimento pessoal e pela preocupação constante em ultrapassar as dificuldades que foram surgindo, o que foi essencial para o resultado agora alcançado. Se assim não fosse, e temos outras situações, outros municípios onde esse envolvimento não foi desta magnitude, os processos naturalmente ainda estão a decorrer por falta
de alguma coordenação que aqui é por mais evidente. A evolução do rácio da dívida é a prova mais eloquente deste compromisso. De 248% em 2016, testemunhámos uma descida consistente e impressionante para 136%, agora no final de 2024. E queria também aqui salientar uma questão que o Sr. Presidente falou de estamos agora numa altura eleitoral. Mas este processo não podia ter sido resolvido antes. Este processo decorre dos valores da prestação de contas de 2024. Como todos nós sabemos, só podem ser apresentadas no final de abril, depois tiveram que ser validadas na DEGAL. Depois dessa validação, o município pediu a saída do processo ao FAM. O FAM tem os seus órgãos, tem a direção executiva e tem a comissão de acompanhamento e, portanto, só agora estivemos em situação de poder resolver concluir este procedimento. Portanto, o município estava no final de 2024, esperemos que no final de 2025 ainda esteja numa situação melhor, está bem abaixo do limite dos 150%. Graças a todo este trabalho, a dívida total foi reduzida para 13,4 milhões de euros, o que traduz a real dimensão desta recuperação. Não falamos só em percentagem, falamos também em valores e nos muitos milhões que estão aqui envolvidos e que o município conseguiu, de facto, recuperar. Estes números não são meras estatísticas, representam o esforço diário de todos, representam a otimização das receitas, a contenção das despesas e, acima de tudo, uma nova cultura de responsabilidade financeira. O que é particularmente digno de nota é que esta recuperação foi alcançada sem comprometer o investimento público essencial. O município, para desenvolvimento do território e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, conseguiu obter fundos comunitários que permitiram investimentos que hoje são bastante significativos para o concelho. O município do Alandroal provou que é possível ser financeiramente saudável e ao mesmo tempo dinâmico e focado nas necessidades da sua população. E era esse também o objetivo do programa. O nosso papel enquanto FAM sempre foi o de um parceiro. Nunca fomos uma entidade fiscalizadora ou sancionadora, mas sim uma entidade que prestou apoio constante, às vezes no terreno, outras vezes por telefone ou por e-mail, sempre em contacto, não para ver o que tinha sido feito no passado, mas sim para analisarmos aquilo que poderia ser feito no futuro e, portanto, sempre a dar o nosso contributo, na medida daquilo que nos foi possível, para aconselhar o município, partilhar o nosso conhecimento e, em conjunto, encontrar as melhores soluções. A vossa proatividade, inclusivamente na antecipação de pagamentos, demonstrou que esta era uma parceria de sucesso, baseada na confiança mútua e num objetivo partilhado, que era a recuperação financeira do município. Volto a salientar. Com a saída do PAM, o Alandroal tem agora uma oportunidade única de consolidar este sucesso. Para o futuro, não podemos deixar de recomendar que mantenham a vigilância, a gestão prudente e a transparência que vos trouxe até aqui. A prosperidade financeira não é um ponto de chegada, mas sim uma jornada contínua que vos permitirá continuar a investir no futuro da comunidade com a autonomia e a solidez que ela merece. Parabéns, Alandroal, por esta conquista notável. Desculpe. O vosso sucesso é um exemplo para todos nós.